Então, para fins de registros na gravação, hoje nós vamos tratar da segunda parte de Direito Internacional dos Direitos Humanos, no qual nós vamos tratar do Sistema Interamericano de Direitos Humanos e do TPI, o Tribunal Penal Internacional. A prova é na semana que vem, o conteúdo é o conteúdo do segundo bimestre, como vocês podem ver aí. Estamos no último tópico da disciplina. Na aula anterior, eu apresentei conceitos gerais, a internacionalização dos direitos humanos e o sistema global. Hoje nós vamos falar do sistema interamericano e do TPI. Então, relembrando um pouco do que vimos na aula passada, direitos humanos e direitos fundamentais se relacionam, mas não são sinônimos. Direitos fundamentais são basicamente direitos humanos positivados. São aqueles direitos humanos que estão previstos e garantidos na Constituição do Estado. Enquanto que direitos humanos extrapolam o ordenamento jurídico do Estado. Eles se referem a todos os seres humanos, sem nenhum tipo de distinção em função de cor, em função de posicionamento político, de etnia, de raça, de credo, de condição carcerária, nada disso importa. E visam resguardar o indivíduo contra abusos praticados pelo Estado, ou então quando o Estado, que deveria tutelar seus direitos, falha em fazê-la. Vimos que há uma longa construção histórica dos direitos humanos, remontando à antiguidade, passando pela Idade Média e Idade Moderna, e com as revoluções transatlânticas, podemos chamar assim, a Revolução Americana e a Revolução Francesa, nascem efetivamente os direitos humanos e se desenvolvem com o constitucionalismo ao longo do século XIX, ganhando concretude e perdendo em universalidade. Com relação à internacionalização dos direitos humanos, ela se dá numa terceira etapa dos direitos humanos. Então, no primeiro momento, os direitos humanos eram uma teoria abstrata e que se buscava atribuir-lhe universalidade. Então, isso logo das revoluções, no final do século XVIII, começo do século XIX. Depois, ao longo do século XIX, os direitos humanos foram sendo incorporados aos ordenamentos jurídicos do Estado, se transformando em direitos fundamentais, o que o Bobbio diz que significa perda de universalidade, mas ganho em concretude. E, por fim, numa terceira etapa, num terceiro momento, os direitos humanos passam a ser integrados ao direito internacional. Então, dentro desse processo, que é um grande processo de internacionalização dos direitos humanos, nós podemos ver duas etapas, né? Antes de 1945 e depois de 1945, há um divisor de águas. Antes de 1945, ao longo do século XIX, começo do século XX, primeira metade do século XX, os direitos humanos são incorporados ao direito internacional de maneira assistemática. Então, há basicamente regras relacionadas ao combate à escravidão, ao direito humanitário, ou seja, resguardo de vidas em período de conflito, a Liga das Nações, o direito do trabalhador, junto com a criação da OIT. Então, era uma integração assistemática. Após 1945, por conta do contexto do pós-guerra, em que a Segunda Guerra Mundial permitiu uma renovação de valores da sociedade internacional e foi criada a ONU, as normas de direitos humanos passaram a ser incorporadas ao direito internacional. E aí passamos a ter um direito sistemático, uma internacionalização sistemática e adoção por meio de tratados internacionais das normas de direitos humanos. É nesse momento que surge o que nós chamamos de direito internacional dos direitos humanos, que se consubstancia com o sistema global de direitos humanos, que é aquele criado pela ONU. Então, a gente viu que na ONU, o sistema global de direitos humanos se dá primeiro com a Carta da ONU, que falava pouco, muito pouco. Era necessária uma resposta mais dura, né, da ONU por conta da revelação dos campos de extermínio da Segunda Guerra Mundial, perpetrados pela Alemanha. Então foi criada a Comissão de Direitos Humanos da ONU, que produziu a Declaração Universal de Direitos Humanos, que foi proferida em 1948. Em 1966 vieram 2 tratados internacionais, o Pacto de Direitos Civis e Políticos e o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. 2 tratados no mesmo ano. E em 1980, a Corte Internacional de Justiça julga o caso do pessoal diplomático e consular dos Estados Unidos em Teherã
no qual reconhece que a Declaração Universal de Direitos Humanos integra os costumes internacionais e é também uma extensão da Carta da ONU. E, portanto, a Declaração Universal de Direitos Humanos é de cumprimento obrigatório. Então, já integra as normas de direitos humanos. E o que é chamado de Carta Internacional de Direitos Humanos são os documentos da ONU que consubstanciam o sistema global, que são basicamente a Carta da ONU, a Declaração de 1948 e os dois pactos de 1966. Tudo bem, isso é o que a gente viu na aula anterior. Então, hoje nós vamos falar do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. O que vem a ser o Sistema Interamericano? Então, basicamente, existe um sistema global e existem sistemas regionais de direitos humanos. O sistema global é aquele feito no âmbito da ONU. Então, basicamente, são normas substantivas, mas não há normas instrumentais no sistema da ONU, no sistema global. Há aqueles documentos que eu mostrei para vocês, que a gente falou, né, no slide anterior, a Carta, a Declaração e os pactos, que dizem quais são as normas de direitos humanos, mas não há mecanismos de implementação dessas normas. Não existe como executar, obrigar que uma norma seja cumprida no âmbito da ONU. Não existe nenhum órgão, nenhuma instância em que isso possa ser feito. Nesse caso, as questões são feitas, digamos assim, de maneira bem singela, de maneira política, né? A ONU atua politicamente nesse aspecto. Então, todos os organismos da ONU acabam sendo usados nesse sentido. A Comissão de Direitos Humanos, o Conselho de Segurança, a Assembleia Geral, o Secretariado, todos aí buscam a consecução das normas de direitos humanos, mas não existe uma instrumentalização específica. É tudo por motivação política, digamos assim. Então, em síntese, o sistema global tem normas substantivas, mas não tem normas instrumentais. Não é possível instrumentalizar o cumprimento dessas normas no âmbito da ONU. E os sistemas regionais? A Carta da ONU admite que sejam criadas instituições, organizações regionais para congregar os países, e assim foi feito. No âmbito das Américas, existe a Organização dos Estados Americanos, a OEA, que congrega todos os 35 estados soberanos da região. E no âmbito da OEA foi criado um sistema de direitos humanos, que é chamado Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Os europeus também criaram, né, o chamado Sistema Europeu de Direitos Humanos, que não é a mesma coisa que a União Europeia. Tá? Tem países da União Europeia, do Sistema Europeu de Direitos Humanos participam vários países de fora da União Europeia, por exemplo, a Rússia, né? Então, os europeus têm lá o seu sistema próprio e o sistema africano também, que é um sistema bastante avançado, institucionalizado e que está em processo de reformulação, de ampliação, né? Então, o sistema africano é um dos mais avançados. E são basicamente os três principais sistemas regionais. Existe um incipiente sistema árabe, o sistema asiático, mas eles ainda estão longe de ter o aspecto institucional que tem esses outros três: o sistema europeu, o sistema africano e o sistema interamericano. O que nos interessa é o sistema interamericano. Ele foi criado no âmbito da OEA, então todos os 35 países das Américas integram o sistema interamericano de direitos humanos. E dentro desse sistema existem duas instituições com um papel fundamental, que são a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Vamos chamá-las de Comissão IDH e Corte IDH. Tudo certo até aqui, gente? Estão acompanhando? Alguma dúvida até aqui? Bom, dado o silêncio, eu vou presumir que não, nenhuma dúvida. A cronologia do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Em 1948, foi feita a 9ª Conferência Internacional Americana, na cidade de Bogotá, na Colômbia, onde foi criada a OEA, com 35 países. A Carta da OEA foi firmada na ocasião, junto com a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem. Então, a OEA foi criada, né, com a Carta, e junto com a Carta já veio a Declaração.
a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. Em 1960 foi criada a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e em 1969 foi assinado o Pacto de São José da Costa Rica, cujo nome oficial é Convenção Americana sobre Direitos Humanos, com 25 estados-partes. O Brasil aderiu ao Pacto de São José da Costa Rica em 1992. Nós já estudamos os aspectos, consequências decorrentes dessa adesão, né? Nós vimos a questão do depositário infiel, que foi impactada diretamente por essa questão, pela adesão do Brasil ao Pacto de São José da Costa Rica. O que nos interessa aqui é entender que, nesse momento, o Brasil aderiu a uma norma regional, a um tratado de âmbito regional, em matéria de direitos humanos. Esse tratado é muito bom em direitos de primeira geração, mas ele é bastante restrito, genérico, em matéria de segunda geração de direitos humanos. Não se esqueçam que o contexto é o da Guerra Fria, quando os Estados Unidos defendiam, né, nesse contexto histórico, os direitos de primeira geração, os direitos civis e políticos, mas se opunham, como de certo modo ainda se opõem, a direitos humanos de segunda geração, que são os direitos econômicos, sociais e culturais. E, ao revés, a União Soviética defendia os direitos de segunda geração e se opunha aos direitos de primeira geração. Então, não é de se estranhar que a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem fosse mais aprofundada em matéria de primeira geração e fosse tratasse apenas de modo en passant de direitos de segunda geração. Foi criado também a Corte Interamericana de Direitos Humanos nesse mesmo ano, e o Protocolo de São Salvador complementa o Pacto de São José da Costa Rica em direitos de segunda geração. Vejamos aí, né, a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem. Perdão, aí é o Pacto de São José, está errado no slide. O artigo 26 diz: de desenvolvimento progressivo. Os Estados-partes comprometem-se a adotar as providências, tanto no âmbito interno como mediante cooperação internacional, especialmente econômica e técnica, a fim de conseguir progressivamente a plena efetividade dos direitos que decorrem das normas econômicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura, constantes na Carta da Organização dos Estados Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires, na medida dos recursos disponíveis, por via legislativa ou por meios apropriados. É uma referência bastante genérica, e diz que ainda de acordo, na medida dos recursos disponíveis, quer dizer, a obrigação nem se torna tão candente, tão peremptória para os estados. Deixa eu corrigir isso aí enquanto está na tela. Pronto, é o Pacto de São José da Costa Rica. Então, o sistema interamericano tem dois órgãos, duas entidades, dois pilares: a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A Comissão IDH é um órgão autônomo e consultivo da OEA. A sua sede fica em Washington. Ela foi criada pela Carta... a previsão de sua criação se deu pela Carta da OEA, mas suas atividades se iniciaram apenas em 1960. Existem 7 membros eleitos pela Assembleia Geral da OEA, e esses membros eleitos, os membros da comissão, são indicados pelos países, mas eles são eleitos a termo pessoal, eles não são representantes do Estado. Então, os integrantes da comissão não representam o Estado, né? Os Estados indicam, fazem uma candidatura, né? A Assembleia Geral elege, e esses indivíduos atuam de modo independente, eles não são representantes do Estado. A comissão faz, entre outras coisas, visitas em loco. Ela examina petições individuais ou de entidades não governamentais. Qualquer um pode peticionar a comissão. Os requisitos para que a comissão analise uma petição
é que haja o esgotamento da jurisdição nacional dentro de 6 meses, sem dependência internacional. Quer dizer, aquela questão denunciada para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ou seja, uma violação das normas por parte de um Estado-membro, tem que já ter sido analisada no tribunal interno. Não se esqueçam, né, que quem fere normas de direitos humanos é o Estado. O indivíduo não fere normas de direitos humanos. Então, aqui é analisada a atuação do Estado, tá? Se o Estado viola normas de direitos humanos, não é o indivíduo. Por mais terrível que seja um crime cometido por um indivíduo, ele será um crime comum, né? A menos que ele seja representante do Estado, né? Ou então o Estado, por ação ou omissão, fira normas de direitos humanos. Aí é o Estado que está praticando o crime, e é crime de direitos humanos. Nesse caso, então, as denúncias contra os Estados podem ser feitas por qualquer pessoa ou entidade diretamente à comissão. A condição é que a questão já tenha sido analisada no âmbito interno. E a jurisdição não pôde ou não quis, né? Não pôde ou não quis julgar. Aí, dentro de 6 meses de encerrado o caso na jurisdição interna, de esgotada a jurisdição interna, esse caso tem que ser apresentado. Então, é um lapso temporal bem curto esse, né? Mas também para dar segurança jurídica. E não pode haver litispendência internacional, quer dizer, o mesmo caso não deve ser motivação para análise em outro Estado. Se um outro Estado puder analisar em sua jurisdição interna, então haja litispendência internacional. Então, não pode haver. E a comissão também faz as chamadas visitas em loco. Como eu falei para vocês em outra oportunidade, o Brasil fez uma reserva no Pacto de São José da Costa Rica com relação às visitas da comissão. A reserva diz mais ou menos assim, né? O que o Brasil autoriza as visitas, mas se reserva o direito de aprová-las, né, previamente. Então, a comissão tem que pedir para o Brasil e o Brasil deve referendar aí a autorização para que a comissão venha fazer a visita em loco. É uma reserva, como eu expliquei para vocês. Não fere o teor da obrigação assumida. Introduz apenas uma interpretação interna, né? Explicita uma interpretação particular interna, né, daquele Estado com relação à aplicação de um dispositivo de um tratado internacional. E a comissão já analisou diversos casos envolvendo o Brasil. Por exemplo, o caso Carandiru, de 1992, a Candelária, de 1993, Maria da Penha, de 2001. São casos analisados pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A comissão profere recomendações, tá? Recomendações. Essa é a função essencial da comissão. Os pareceres consultivos, né? Os pareceres da comissão são recomendações, não são sentenças. Então, no caso, nessas situações aí, e em outras, o Brasil sempre foi bastante cumpridor das disposições da comissão. Então, no caso Carandiru, quando foram executados detentos na penitenciária do Carandiru, em São Paulo, havia provas cabais de execuções, né, de detentos dentro do Carandiru, porque tinha havido uma revolta dos presos, a Polícia Militar de São Paulo entrou e fez um morticínio, uma carnificina dentro do presídio. E ficou comprovado que houve execuções sumárias, pela posição do corpo, entrada do tiro, prova testemunhal, né? Eram fartas as provas. E a comissão condenou o Brasil por esse crime, a indenizar as famílias, a investigar a situação, punir os culpados. Candelária foi também uma situação em que de morte de grupo, no caso, eram de crianças de rua que dormiam sob a marquise da Catedral da Candelária, no Rio de Janeiro. E ali houve uma chacina, né? Vieram
motoqueiros encapuzados e atiraram nas crianças que ali morreram. Teve alguns sobreviventes e tal. Um dos sobreviventes até se envolveu depois num crime famoso, que deu origem a um filme. Mas nessa questão também o Estado brasileiro foi condenado a julgar, a punir os culpados, indenizar as famílias, indenizar os sobreviventes. E o caso mais famoso e mais emblemático é o caso Maria da Penha, que comemorou-se recentemente 20 anos, né, da decisão. Acho que em mês de agosto, né, comemoraram-se os 20 anos da decisão da comissão a respeito desse caso. Então, no caso Maria da Penha, essa senhora sofreu 2 tentativas de homicídio por parte do seu então marido. Na primeira ele tentou eletrocutá-la no banho. Na segunda ele deu um tiro nas costas dela enquanto ela dormia. E ela ficou paraplégica. O caso demorou mais de 10 anos para ter sentença, né? Estava parado na justiça. E essa questão foi denunciada à comissão, e a comissão analisou e condenou o Brasil a indenizá-la por não ter lhe dado proteção adequada. O Brasil foi condenado a investigar e punir os eventuais responsáveis, né, pelo atraso da ação. Então, averiguar, para dar andamento, e depois disso a ação teve andamento e o indivíduo foi condenado. E também recomendou que o Brasil adotasse uma legislação protetiva da mulher no ambiente doméstico, que o Brasil estaria defasado nesse termo em matéria de compromissos já assumidos. Então, o Brasil não vinha cumprindo normas de direitos humanos nesse sentido e era necessário criar uma legislação. E assim foi criada a lei que levou o nome dela, a Lei Maria da Penha. Aliás, esses dias, esta semana, um deputado estadual de Santa Catarina recebeu o ex-marido da senhora Maria da Penha, que foi condenado, né, cumpriu pena e tal, que ele tem uma outra versão, a suposta outra versão, e esse deputado deu vazão a essa versão e tal. É lamentável, lamentável. Está na internet, vocês podem pesquisar. A Corte Interamericana de Direitos Humanos é um órgão jurisdicional, ou seja, composto por juízes, e profere sentenças. Sua sede é em São José, na Costa Rica. É composto por 7 juízes. As reuniões são anuais por 2 meses. Ela não é permanente. A corte não é permanente. Ela se reúne por 2 meses. Inclusive, eu conheci um juiz brasileiro, Luiz Caldas, que é advogado no Rio de Janeiro. E por 2 meses ele atua em São José da Costa Rica, e no restante do ano ele fica no seu escritório no Rio de Janeiro. O único requisito para ser juiz é que atenda aos requisitos da legislação local para ser ministro do tribunal mais alto. São essas as únicas condições. E a pessoa não precisa se desvincular, né, de outras atividades. E ele atua desde 1979. A Corte DH tem 2 funções, tem uma competência consultiva e uma competência contenciosa. Dos 35 países da OEA, 22 reconhecem a jurisdição, o Brasil entre eles. Então, não são todos os países que reconhecem a Corte, né? Basicamente, países latino-americanos. Os Estados Unidos não reconhecem, vários países do Caribe não reconhecem, e boa parte dos países latino-americanos reconhecem, né, a Corte. Inclusive, há alguns tantos anos, se discutia a possibilidade de criação de um tribunal de direitos humanos latino-americano, e o grande contra-argumento é que era desnecessário, porque a Corte Interamericana de Direitos Humanos já fazia praticamente esse trabalho, porque são praticamente só países latino-americanos que integram a Corte. A comissão e os estados podem submeter casos. Então, diferentemente da comissão, não é qualquer um que pode ter acesso à Corte. A Corte julga casos que lhes sejam submetidos pela comissão, que é o que normalmente acontece, né? Chega um caso à comissão e a comissão acha que aquela situação é complexa o suficiente e merece uma análise judicial. E aí é enviada para que a corte julgue. Menos comum é que o Estado denuncie a violação de direitos humanos. Basicamente é quando o Estado denuncia outro, né? E quando há um conflito entre Estados,
Então, é menos comum de acontecer. O mais comum é a comissão. A comissão encaminha casos para a corte. A corte dá uma sentença que é definitiva e inapelável. E o que a corte julga? Julga a responsabilidade dos estados, não julga indivíduos. A corte IDH julga o estado, não julga o indivíduo. Diferente do TPI, de que a gente vai tratar daqui a pouco, tá? O TPI julga pessoas, julga indivíduos. A corte IDH julga estados. É o estado que está no banco dos réus. E o Brasil já foi condenado em vários casos, né? Alguns casos emblemáticos. O caso Urso Branco, de 2002, uma penitenciária em Rondônia. O caso Gomes Lund, de 2010, uma guerrilheira do Araguaia, cujo corpo foi descoberto, né, lá no Araguaia, com sinais de execução. E o caso Vladimir Herzog, de 2018, caso de um jornalista da TV Cultura, que foi intimado a comparecer ao DOI-CODE, no Rio de Janeiro. Em São Paulo, perdão. Ele compareceu e depois encontraram o corpo dele, supostamente enforcado na cela. E foi bem no período da ditadura. E a ditadura, né, os responsáveis disseram que ele tinha se enforcado na cadeia. Mas havia vários indícios de que ele não tinha se enforcado e que ele tinha sido torturado e morto, né, no interrogatório. Esse caso foi encerrado por conta da lei de anistia. 2 vezes que se tentou reabrir o caso, as 2 vezes foram impedidas, e a Corte IDH determinou que o Brasil reinstare o caso, reabra o caso. Então, nunca ninguém foi condenado pela morte do Vladimir Herzog, por conta da lei de anistia. E a Corte IDH entende que isso fere os compromissos internacionais do Brasil em matéria de direitos humanos e determinou que o caso seja reaberto. Então, esses são alguns dos casos emblemáticos envolvendo o Brasil na Corte IDH. Uma distinção, né, para encerrar esse tópico, entre o sistema global e o sistema interamericano de direitos humanos. O sistema global também é chamado por algumas fontes como sistema universal de direitos humanos. O sistema global é o da ONU, da Organização das Nações Unidas, o sistema interamericano é da OEA. O documento basilar, o documento que dá origem a esse sistema, no caso da ONU, é a Carta da ONU, Carta das Nações Unidas de 1945. No caso da OEA, a Carta da OEA, que criou a entidade em 1948. Em ambos os casos, nós temos declarações. Na ONU, né, no âmbito global, nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, que tem uma importância ímpar, e que, como eu já falei para vocês, é mais que uma declaração, que uma mera declaração, por conta daquela decisão da Corte de Haia, que entendeu que essa declaração integra as normas consuetudinárias internacionais. E no lado do sistema interamericano, nós temos também uma declaração, um documento, que era, a princípio, a princípio, e em princípio, uma enunciação de valores morais que vão orientar a atuação futura dos Estados. E essa declaração é a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, de 1948. Então, a Declaração Universal suplantou em muito seus objetivos iniciais. A Declaração Americana permanece como uma declaração, uma enunciação unilateral dos Estados dos valores pelos quais buscar-se-ão orientar. Também há tratados internacionais em ambos os sistemas. No sistema global, há 2 tratados internacionais, os Pactos de 1966, o Pacto das Nações Unidas sobre Direitos Civis e Políticos e o Pacto das Nações Unidas sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. O primeiro é de primeira geração, o segundo de segunda geração. O primeiro para atender os pleitos dos Estados Unidos, o segundo para atender os pleitos da então União Soviética. No sistema interamericano, nós temos um tratado também, né, que é a Convenção Americana dos Direitos Humanos, que nós conhecemos como Pacto de São José da Costa Rica, de 1969. Notem
que as datas são muito próximas, né? São muito parecidas, e há uma correlação aí bastante evidente entre os dois sistemas. Então, há uma entidade, há uma carta fundacional, há uma declaração, há tratado internacional. As datas são próximas, com uma particularidade: a Declaração Americana é alguns meses mais velha que a Declaração Universal. A Declaração Universal é de dezembro. A Declaração Americana, acho que é de junho. Deixa eu dar um Google aqui bem rápido. Fala 1948, mas não fala o mês. Deixa eu ver se tem um mês no final dela. Não, não tem. Enfim, ela é alguns meses mais antiga que a Declaração Universal. E com isso nós encerramos, né, a distinção sistema interamericano e sistema de distinção. Ah, não, falta falar ainda esses aspectos. O sistema global tem normas substantivas, normas que consubstanciam os direitos humanos, mas não tem normas instrumentais, normas procedimentais. Não há como instrumentalizar essas normas. Enquanto que no sistema interamericano nós temos normas substantivas, que são essas que estão aí acima, e também temos normas instrumentais previstas, sobretudo na Convenção Americana de Direitos Humanos, né? Na Carta e na Convenção Americana. Há normas instrumentais, normas que dizem como estabelecer um procedimento com vistas ao cumprimento das normas substantivas, das normas materiais. E temos dois órgãos, a Comissão IDH e a Corte IDH. Na ONU não há nada parecido, tá? Não temos órgãos na ONU, tal como temos aqui no sistema interamericano, no nosso sistema regional. Muito bem, com isso nós encerramos. Vamos ao Tribunal Penal Internacional, o TPI. Como eu disse, não há nenhum caso julgado que o Brasil esteja envolvido. Os casos são basicamente casos africanos. E, recentemente, alguns casos da Ásia, da Europa, né, de fora da África. Mas o Brasil é parte desde a sua fundação, né, e há a perspectiva de que um brasileiro venha a ser julgado daqui a alguns anos pelo TPI. Então, é importante conhecer o seu funcionamento e as bases que norteiam o funcionamento, a gestão do Tribunal Penal Internacional. Então, ele foi criado pela Conferência de Roma. Na Conferência de Roma, em 1998, foi redigido, assinado, o Estatuto de Roma, que é um tratado internacional que reúne os países que participaram da Conferência de Roma. E desses 120 países, participaram 120 países. Esses 120 países estabeleceram que o tribunal seria fundado quando fosse atingida a 60ª ratificação. Então, o tratado foi aberto para assinatura, né? Então, ele foi assinado por tantos países e a disposição é que esse tratado deveria ser ratificado, né? O que a gente já estudou aí para o ITER de celebração de tratado internacional, e sabemos que depois de assinado ele tem que ser ratificado pelos estados. Então, como se tratava de um tratado multilateral, estabeleceu-se o mínimo de 60 ratificações para que o tratado entrasse em vigor. A 60ª ratificação se deu em 2002, então o tratado seria executado e o tribunal seria fundado, né? E o Brasil entrou na primeira leva e foi o 69º país a ratificar o tratado. Então, o Brasil entrou já na primeira leva de países sob a jurisdição do TPI. E o TPI é considerado não, né? Ele é o primeiro Tribunal Penal Internacional permanente. Primeiro Tribunal Penal Internacional permanente.
Existem outros tribunais? Sim, a gente acabou de ver, a Corte de H, a Corte de Haia, existem vários tribunais internacionais. Ele é o primeiro tribunal penal, existiram outros tribunais penais, né, internacionais, mas ele é o primeiro de caráter permanente. É o primeiro de caráter permanente. E é calcado em outras experiências, em experiências anteriores, de tribunais de exceção ou ad hoc. Então, antes de falar um pouco mais sobre o TPI, eu vou falar dessas experiências anteriores. São quatro tribunais ad hoc que inspiraram a criação do TPI. Tá? 2 no pós-Segunda Guerra, do pós-Segunda Guerra Mundial, e 2 no pós-Guerra Fria. Então, os 2 do pós-Segunda Guerra Mundial são o Tribunal de Nuremberg e o Tribunal de Tóquio, feitos para julgar os derrotados, né? São 2 tribunais criados pelos vencedores para julgar os derrotados. No caso, a Alemanha, os governantes alemães, e os japoneses, os militares japoneses. E são 2 tribunais bem diferentes de organização, de propósitos, de resultados. Mas foram feitos pelos vencedores para julgar os vencidos. E os outros 2 tribunais, o Tribunal de Ruanda e o Tribunal para a Antiga Iugoslávia, foram criados depois da Guerra Fria, depois que já não existia mais a União Soviética, que a Alemanha já tinha sido reunificada, quando eclodiram 2 guerras, uma na África, outra na Europa, e era necessário julgar os culpados. Então são 4 tribunais de exceção. Eles foram instituídos após os fatos, né, que é o que caracteriza um tribunal ad hoc, um tribunal de exceção, que fere, portanto, o princípio do juiz natural. Não havia juízes exercendo jurisdição antes dos fatos, nem havia normas, não havia tipos penais estabelecidos previamente. Então, esse é o vício do Tribunal de Exceção. Mas a sociedade internacional entendeu que era necessário. Era uma contingência necessária, dado o contexto, né, de cada qual. Então, vamos falar dos 2 primeiros. Tribunal de Nuremberg e Tribunal de Tóquio. O Tribunal de Nuremberg funcionou entre 1945 e 1946. Era um tribunal militar. E criaram-se... Perdão. Era um tribunal penal internacional para o qual se criaram 3 tipos penais. Crimes contra a paz, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Então foram tipificados esses 3 tipos. Os juízes eram juízes dos países vencedores, do Reino Unido, da França, dos Estados Unidos e da União Soviética. Foi um tribunal imposto aos derrotados da Alemanha. E foram 24 réus. Apenas 24 réus julgados, remanescentes do governo nazista. Eram os mais altos, as mais altas patentes, os mais altos políticos, né, ocupantes de cargos públicos, sobreviventes da guerra que foram julgados. Não quer dizer que oficiais de outras patentes não fossem julgados. Eles eram julgados pelos tribunais alemães mesmo. Né? Tem um filme... Tem vários filmes que mostram isso, mas tem um filme bem bacana que eu me lembro, só não lembro do nome agora. O Leitor, é isso aí. Que mostra o julgamento de militares, né, subsistentes, né, de patentes menores, eram julgados nos tribunais alemães, os tribunais nacionais alemães, da Alemanha Ocidental e da Alemanha Oriental também. Agora, esses 24 réus eram 24 remanescentes de alta patente e partícipes do governo. Desses 24, um foi julgado à revelia e condenado, mas depois se descobriu, isso tem alguns anos, né? Foi há uns 10 anos mais ou menos, foi descoberto o corpo dele, né? Supostamente ele foi visto, supostamente ele tinha sobrevivido, porque haviam visto ele fugindo no final da Segunda Guerra, né? Quando Berlim estava sendo já invadida pelos alemães. Então, imaginava-se que ele tinha sobrevivido, mas o corpo dele foi descoberto em escombros. Então, ele não sobreviveu. Mas ele foi julgado à revelia. Um deles foi liberado, né? Não absolvido, liberado mesmo. E um suicidou-se antes do julgamento.
houve 12 condenações à morte. Goering, que era um dos ministros e braço direito do Hitler, suicidou-se antes da execução, né? Ele fez um espetáculo público, não reconhecendo a jurisdição do tribunal, e se suicidou. Conseguiu acesso a veneno e se suicidou. Ribbentrop e demais, né, foram executados na forca com corda curta. Corda curta é quando o executado fica estrebuchando, né, ele demora para morrer. Corda longa é quando quebra o pescoço do executando, ele morre imediatamente. Mas não pode ser muito longa, porque daí arranca a cabeça, né, como aconteceu com o Saddam Hussein. 3 foram condenados à prisão perpétua, 2 a 20 anos, uma condenação de 15 anos, uma de 10 anos, e houve 3 absolvições. Nossa, fugiu o nome dele. Mas o arquiteto do Hitler foi um desses condenados. Ele foi condenado, se não me engano, a 20 anos, ele cumpriu a pena. Como era o nome dele? Fugiu agora. E ele voltou e teve uma vida normal, rico, né? Porque ele ficou muito rico, comprando obras de arte de judeus que estavam fugindo, pagando uma barganha. E aí ele, depois que cumpriu a pena, viveu como milionário, né? Fruto do seu roubo aí e da exploração do regime nazista. É o Goebbels, professor? Gilmara, você está falando e eu não estou ouvindo, perdão. Tá aqui. É o Goebbels? Pois não, Gilmara. Não é o Goebbels. O Goebbels se suicidou com os filhos. Deixa eu me lembrar o nome dele. Arquiteto do Hitler, peraí. Albert Speer. Ele que fazia todos os projetos grandiosos de construção de Berlim, de Nuremberg, né, das cidades todas. Ele que era o arquiteto, ele tinha uma arquitetura muito inspirada nos desenhos, nas linhas romanas e gregas, coisa que agradava o Hitler. E ele fazia projetos que deveriam durar 1 milênio, né, para virarem ruínas e deixarem resquícios. Alguém mais tinha falado? Meu som estava ruim, eu vi que a Gilmara estava falando só porque apareceu aqui. Não? Ninguém mais tinha falado? Então, esse foi o Tribunal de Nuremberg. O Tribunal de Tóquio funcionou entre 1946 e 1948. Era o nome oficial Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente. E tinha 3 classes de crimes, classe A, classe B e classe C. Aplicado a hierarquia residente no Japão. 4 tipos de crimes: crimes contra a paz e de guerra, crimes contra a humanidade, genocídio e complô de guerra. Foi excluído o imperador Hirohito, que não foi julgado. Dos crimes de classe A, que eram aqueles militares envolvidos mais diretamente com a guerra, de mais alta patente, foram 25 réus, né, e dos 25, 7 foram condenados à morte. E foram milhares de julgamentos, né, de várias patentes. O Tribunal de Tóquio teve uma atuação bem mais intensa que o Tribunal de Nuremberg. E bem mais polêmico também, tá? Que ali integraram, não só... Ali, no Tribunal de Nuremberg foram basicamente os vencedores de países brancos. Ali foram de países vencedores de países não brancos, como Índia, Tailândia, também Austrália, mas que tinham uma compreensão diferente dos direitos humanos. Então, houve bastante discórdia, bastante discordância, voto vencido, né? Enquanto no Nuremberg foi quase tudo por consenso, ali não, o Tribunal de Nuremberg não foi tão pacífico em suas decisões. Depois, nos anos 90, o Tribunal de Ruanda e o Tribunal para a Antiga Iugoslávia. O Tribunal Penal Internacional para Ruanda julgou os perpetradores do genocídio de Ruanda de 1994,
quando os Hutus, uma das etnias do país, massacraram 800 mil Tutsis. Então foi um morticínio imenso. Tem um filme chamado Hotel Ruanda que eu recomendo muito, que mostra uma passagem desse conflito. Então, basicamente, eram duas etnias que já tinham inimizade antiga, mas que foram amarradas dentro de um mesmo país, de modo artificial, pelos belgas. Então, e os belgas incentivaram essa rivalidade histórica entre Tutsis e Hutus, por questões racistas, né? Uma das etnias, eu não lembro qual, tinha pele mais clara que a outra, e os belgas beneficiavam, né? Então davam direito a cargos para os de pele mais clara e tal. Isso intensificou a rivalidade que havia. Depois que os belgas se retiraram, criaram esse país chamado Ruanda, amarrando duas etnias rivais, inimigas históricas. E então era um barril de pólvora que demorou até que bastante para explodir. E quando explodiu foi esse morticínio, essa carnificina, esse genocídio, esse massacre de 800 mil pessoas. O filme Hotel Ruanda mostra um episódio de um hotel de luxo cujo gerente abriu as portas para receber refugiados. E as facções não invadiam o hotel porque recebiam propina, né? E esses refugiados eram tratados como hóspedes do hotel. Então, eles preservaram aquelas vidas ali. Isso virou filme, né? E tem uma cena lá me marcou bastante, que era o gerente indo de jipe para um lugar, né? Foi lá, a estrada estava limpa. Quando voltou, estava tudo nublado e a estrada, o jipe começou a balançar bastante na estrada, né? Passar por como fala, por obstáculos. Aí ele parou e foi ver, a estrada inteira estava tomada de corpos. No tempo dele ir e voltar, milhares de pessoas foram mortas lá, e o rio cheio de pessoas, de corpos de pessoas, né? Tudo isso baseado em fatos reais. Foram 3 tipos estabelecidos para o tribunal. O tribunal teve sede em Arusha, na Tanzânia. Crimes de genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra. E 3 dirigentes foram condenados à prisão perpétua em 2008. O Tribunal para a Antiga Iugoslávia foi instalado em Haia, na Holanda. Era o Tribunal Penal Internacional para a Antiga Iugoslávia, por conta da guerra da Bósnia, né? Nos anos 90. O tribunal teve um funcionamento mais longo, entre 1993 e 2018, muito tempo, né? Estendeu-se muito mais do que se esperava. Ele tinha jurisdição para julgar graves violações às Convenções de Genebra de 1949, violações às Convenções Internacionais sobre Guerra, crimes contra a humanidade, genocídio. E em 30 de novembro de 2017, o último réu se matou com veneno perante o tribunal durante a leitura de sua sentença. Eu pus aí para verificar quantos réus, mas acabei esquecendo de aferir esse número. E aí está o caso, né? Foi um final bastante perturbador desse tribunal. Então, condenado por crimes de guerra, se mata com veneno durante o julgamento. E Slobodan Praljak foi sentenciado a 20 anos de prisão por seu envolvimento na perseguição e morte de muçulmanos durante a Guerra da Bósnia. Então, ele já tinha sido condenado, ele tinha feito um recurso ao próprio tribunal, a apelação dele estava sendo julgada, era o último julgamento do tribunal. O juiz proferiu a sentença e perguntou se ele tinha algo a dizer. Daí ele falou que não reconhecia o tribunal, fez um discurso. E aí pegou ali um copo de veneno, tomou e morreu ali mesmo. E não se sabe de onde ele conseguiu esse copo de veneno, que ele estava preso já há vários anos. Então foi um final bastante perturbador, nostálgico, enfim, para as atividades desse tribunal, que logo depois fechou as portas e se encerrou, né, em 2018, no começo de 2018. Muito bem, então essas 4 experiências de tribunais ad hoc, tribunais que ferem o princípio do juiz natural, foram relevantes para a criação do TPI. Então, ali nos anos 90, quando foram criados aqueles 2 tribunais, para a Antiga Iugoslávia e para a Ruanda, voltou-se a movimentação para a criação de um tribunal permanente. Não era uma ideia nova, era uma ideia antiga. A primeira vez que foi ventilada
com seriedade a criação de um Tribunal Penal Internacional Permanente foi após a Primeira Guerra Mundial. A ideia era julgar o Kaiser alemão, né? Só que ele abdicou do trono na balbúrdia que virou o Entre Guerras e se refugiou na Holanda e deu início ali à República de Weimar, na Alemanha, e aí o tema arrefeceu. Então não havia mais clima para a criação do Tribunal Penal Internacional nesse contexto, a ideia foi deixada de lado. Depois da Segunda Guerra Mundial, também havia a ideia de criar-se um tribunal permanente. Só que as potências, os Estados Unidos e a União Soviética, não eram favoráveis a isso. Eram, sim, favoráveis à criação de tribunal de exceção, tribunal temporário, que foram o Tribunal de Ruanda e o Tribunal de Nuremberg e o Tribunal de Tóquio. Então, as duas superpotências não eram favoráveis. Aí o tema foi esquecido, arrefeceu de novo. E aí, nos anos 90, com aqueles conflitos, ventilou-se novamente a criação de um tribunal permanente. Os Estados Unidos, dessa vez, contrários, não queriam, né? Aí foram criados aqueles dois tribunais ad hoc, mas a ideia continuou, principalmente por parte dos países europeus e dos países latino-americanos, na criação desse tribunal permanente. E daí, mesmo contrariamente aos interesses dos Estados Unidos, a ideia foi levada a cabo. Foi feita a Conferência de Roma, em 1998, vejam que é na mesma década daqueles dois tribunais, né? E aí ocorreram eu devia ter trazido os números, não tem, mas cerca de 150 países participaram. Quando o tratado foi feito, o Estatuto de Roma, foi aberto a assinatura, nem todos assinaram, só 120 daqueles supostos 150 assinaram. E nem todos ratificaram, né? Quando 60 ratificaram, ele entrou em vigor para aqueles 60. Mais alguns que ratificaram no vácuo, como o Brasil, né? E hoje estamos assim. Países que não assinaram, países que assinaram e países que assinaram e ratificaram. Em azul escuro, assinaram e ratificaram. Quer dizer, são partes do TPI. Vejam que é boa parte da América Latina, mais o Canadá, quase toda a Europa Ocidental e boa parte da Europa Oriental, vários países da África, alguns países da Ásia, alguns países da Oceania. São hoje cerca de 120 países que reconhecem a jurisdição do TPI, tá? Esses países reconhecem a jurisdição. Quem assinou não está vinculado, né? Quem só assinou não está vinculado. Por exemplo, a Rússia assinou, mas não ratificou. Então, a gente já estudou isso, a gente sabe como funciona o tratado internacional. Então, para o país se vincular ao Estado, tem que ratificá-lo. O Brasil é parte. E como funciona, então, o TPI? Quando a prática de um dos crimes, são 4 tipos penais, de um dos crimes tipificados no Estatuto de Roma, e o Estado não pôde ou não quis julgar, o TPI atua como jurisdição subsidiária. Ele fala assim, país, você não julgou, dá licença que eu vou julgar. É seu dever julgar, mas se você não julgou porque não quis ou não pôde, eu vou julgar. Então se diz que o TPI tem jurisdição subsidiária ou complementar à dos Estados. Ele só julga se o país não julgar, tá? Então, se houve a prática de um dos tipos penais de direitos humanos por parte de um indivíduo naquele país, é dever do país julgar aquele indivíduo. Veja que é indivíduo dessa vez, tá? Lá no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, a gente estava vendo que era o Estado que estava sob análise, né? Eventual condenação. Aqui é o indivíduo. E o Instituto é chamado de entrega. Então, quando o TPI bate a porta de um país e pede para julgar o indivíduo, o Estado, o país, é obrigado a entregá-lo, a figura da entrega, não é extradição. Tá? E aí existe uma interpretação aqui no Brasil, que eu já li a respeito, que fala assim, o Brasil nunca poderia entregar um brasileiro ao TPI. Por quê? Porque a Constituição proíbe expressamente a extradição de brasileiro nato. Tá? Então, eu já vi essa interpretação, já vi artigo escrito a respeito, mas, enfim, conheço a refutação.
Não é extradição, é entrega. A Constituição proíbe extradição de brasileiro para outro país. O instituto da entrega é basicamente o cumprimento de uma obrigação assumida pelo Brasil em relação ao Tribunal Penal Internacional, em que se vai entregar um brasileiro nato, naturalizado, pouco importa, para ser julgado por um daqueles 4 tipos penais. Então, não, isso não é extradição. Não é entrega à soberania estrangeira. Não é a mesma coisa. E os Estados Unidos? Tem a questão dos Estados Unidos, porque há uma discussão. Os Estados Unidos assinou ou não assinou o Tratado de Roma, né, o Estatuto de Roma? Então, aqui tem uma explicação. Durante o governo Clinton, em 2000, os Estados Unidos chegaram a assinar o Estatuto de Roma. Os Estados Unidos posaram para a foto, assinaram sim. Mas 2 anos depois, declararam formalmente não apenas sua intenção de não se tornarem parte do Estatuto, mas também inexistência de quaisquer deveres decorrentes da assinatura. Então, aí vale para eles esse meme, né? Assina o tratado sem ratificar, combate seus objetivos e propósitos. O que é a hipocrisia, né? Então, uma das regras, uma das normas da Convenção de Viena é que o Estado que assine tem a obrigação de não combater os objetivos e propósitos do tratado. É o que significa assinatura. Aceita e não vai combater. E os Estados Unidos fizeram o contrário, né? Eles assinaram, retiraram a assinatura e passaram a combater os objetivos e propósitos. Combater como? Primeiro, eles queriam naufragar o tratado, não conseguiram. Depois eles tentaram amenizar, não conseguiram. A partir daí, eles passaram a fazer tratados bilaterais com países para que esses países não denunciem soldados, generais dos Estados Unidos por crimes de guerra, crimes de agressão, né? Os crimes tipificados no Estatuto. Então, o país está fazendo tratados bilaterais para esvaziar o Estatuto de Roma em relação aos seus soldados, em relação ao seu corpo militar. Então, o TPI julga indivíduos por crimes de direitos humanos. Quais são esses crimes? São 4 tipos penais: crime de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de agressão e crimes de guerra. São esses 4 tipos penais, calcados nas experiências daqueles 4 tribunais. Esses tipos penais não foram inventados agora, né? Eles partem da experiência daqueles tribunais anteriores. Aí, a definição de cada um dos tipos. O que é genocídio? Ato praticado com a intenção de destruir no todo ou em parte grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Esse ato pode ser, né? Geralmente a gente pensa que é homicídio. Pode ser homicídio de membros do grupo. Mas também podem ser ofensas graves à integridade física ou mental de membros do grupo. Pode ser sujeição intencional do grupo a condições de vida pensadas para provocar a sua destruição física, total ou parcial. Imposição de medidas destinadas a impedir nascimentos no seio do grupo. Transferência à força de crianças do grupo para outro grupo. Aqui no Brasil, a transferência forçada de crianças pode ser considerada um tipo de crianças indígenas. Pode ser considerada uma forma de genocídio. Né? Então vejam que não é só morte. É uma forma de impedir a perpetuação do grupo, de um determinado grupo. Crimes contra a humanidade. O que são crimes contra a humanidade? A ideia dos crimes contra a humanidade é a seguinte: são crimes que não ferem apenas o indivíduo que foi violentado fisicamente, né? Física ou psicologicamente. Fere toda a humanidade. Por exemplo, a tortura. A tortura é um crime contra a humanidade. A ideia é a seguinte: não é só a pessoa torturada que está sendo violada. Nós, todo mundo estamos sendo violados se uma pessoa é torturada. Aquele ato de tortura me atinge também, me ofende. Então é um crime contra a humanidade. Ao se praticar tortura, ofende-se a dignidade de toda a humanidade. Essa é a ideia de crime contra a humanidade. E a sua definição é ato cometido no quadro de um ataque generalizado ou sistemático contra qualquer população civil, havendo conhecimento desse ataque. Esse ato pode ser homicídio, extermínio, escravidão, deportação ou transferência à força de uma população, coisa que o Stalin fazia,
na União Soviética. Então, populações inteiras eram transferidas para a Sibéria como punição. Prisão, outra forma de privação da liberdade física grave, em violação das normas fundamentais do direito internacional. Tortura, violação, escravatura sexual, prostituição forçada, gravidez à força, esterilização à força ou qualquer outra forma de violência no campo sexual de gravidade comparável. Desaparecimento forçado de pessoas, crime de apartheid, etc. Então, é assim que se consubstancia o crime contra a humanidade, né? E crimes de guerra? São violações graves às Convenções de Genebra de 1949. Então, são normas do direito internacional dos conflitos armados. Por exemplo, homicídio doloso, tortura, tomada de reféns, ataque contra a população civil ou vítimas de guerra. Então, qualquer violação às Convenções de Genebra de 1949, que estabelecem o direito humanitário, pena que a gente não tem tempo para falar disso, são crimes de guerra. 2. Atacar intencionalmente a população civil em geral ou civis que não participem diretamente das hostilidades. 3. Atacar intencionalmente bens civis, ou seja, bens que não sejam objetivos militares. Por exemplo, atacar um museu, uma obra arquitetônica. 4. Atacar ou bombardear por qualquer meio aglomerados populacionais, habitações ou edifícios que não estejam defendidos e que não sejam objetivos militares. Bombardear uma cidade, uma universidade, igreja, bairros residenciais. 5. Matar ou ferir a traição pessoas pertencentes à nação ou ao exército inimigos, etc. Dentre vários outros atos descritos no Tratado de Roma, no Estatuto de Roma. Então, aí é um excerto, tá? Só para ilustrar para vocês o que caracteriza o crime de guerra. E, por fim, o crime de agressão. É um crime previsto desde a redação original do Estatuto de Roma, mas que ficou pendente de tipificação. O Estatuto de Roma concluiu-se sem dizer o que era crime de agressão. Isso veio só em 2017, quando os estados, por consenso, resolveram ativar e estabelecer um quarto tipo penal. Então, ele ficou pendente de tipificação. E o que é crime de agressão nessa definição que veio em 2017? Significa ataque à soberania, integridade territorial ou independência de um país por parte de outro. Ataque à soberania, integridade territorial e independência de um país por parte de outro, constando supostos culpados entre seus dirigentes. Então, o crime de agressão é basicamente dar início à guerra, quando os dirigentes de um país planejam uma guerra, né, e levam a cabo. Então, esses podem ser julgados por crimes de agressão. Aqui, um meme que fala assim: o Tribunal de Haia é uma corte de justiça internacional. Lá são julgados os crimes contra a humanidade, de guerra, agressão e genocídio. E o senhor sabe o número de lá? Há um equívoco nessa tira do Armandinho, do Alexandre Beck. O TPI se chama Tribunal Penal Internacional. O Tribunal de Haia, o Corte de Haia, é a Corte Internacional de Justiça. São dois tribunais diferentes, né? É muito comum que se confundam os dois. Então, não confundam os dois. Vamos distingui-los aqui, ó. O que é a Corte Internacional de Justiça, a CIJ, também chamada de Corte de Haia, e o que é o Tribunal Penal Internacional. A única coisa que eles têm, uma coisa que eles têm em comum é que eles estão sediados na cidade de Haia, na Holanda, né? Nos Países Baixos, ó, lá embaixo, sede, Haia nos Países Baixos, tá? Isso é o que eles têm em comum. Agora, eles têm muita diferença entre si. Qual a natureza da CIJ? É o principal órgão judiciário da ONU. Julga conflito entre países, né? Enquanto o TPI não é um órgão da ONU, ele é uma instituição permanente com personalidade jurídica internacional, é uma organização internacional. Cogitou-se que ele fosse um órgão da ONU, mas não foi essa a decisão tomada pelos países participantes da Conferência
de Roma. Então, ele é um órgão independente. Ele tem vínculos com a ONU. Os juízes do TPI são eleitos pela ONU, né? pela Assembleia Geral, pelo Conselho de Segurança, pela Assembleia Geral. Mas ele é independente da ONU. Enquanto a CIJ, né, a Corte de Haia, julga estados, o TPI julga pessoas. O documento constitutivo da CIJ é o Estatuto da Corte Internacional de Justiça, que é integrante da Carta da ONU. O do TPI é o Estatuto de Roma, de 98. A Corte Internacional de Justiça começou a funcionar em 1921 com o nome de Corte Permanente de Justiça Internacional e passou a se chamar Corte Internacional de Justiça em 1946, com o novo estatuto, revisto. Tudo isso é a Corte de Haia. E o TPI começou a funcionar em 2004, após 60 ratificações, lembrando que o Brasil fez a 69ª ratificação. A Corte de Haia decide controvérsias de acordo com o direito internacional. Então, 2 países que têm um conflito podem submeter esse conflito à Corte de Haia. Já o TPI julga pessoas responsáveis pelos crimes de maior gravidade com alcance internacional, que são aqueles 4 tipos penais: crimes contra a humanidade, genocídio, crimes de guerra e crime de agressão. A CIJ, a Corte de Haia, a sua jurisdição é estabelecida pela cláusula facultativa de jurisdição obrigatória. A cláusula Raul Fernandes, que a gente estudou há meses. O país não é obrigado a acatar a jurisdição da Corte, mas a partir do momento que acata, a jurisdição se torna obrigatória. É a cláusula facultativa de jurisdição obrigatória. Cláusula Raul Fernandes. E o TPI, o que ele faz? Ele tem jurisdição complementar às jurisdições penais nacionais. O país, a partir do momento que adere ao TPI, o TPI se torna uma jurisdição complementar ao país. Se o país não julgar alguém por um daqueles 4 tipos penais, o TPI fala: dá licença que eu vou julgar. A Corte Internacional de Justiça, a Corte de Haia, profere sentenças e pareceres consultivos. E o TPI profere sentenças condenatórias. São 2 tribunais diferentes, tá? 2 tribunais diferentes. Um é a Corte de Haia, outro é o TPI. Um julga estados, outro julga pessoas. Um é da ONU, outro é uma organização internacional independente, né? Tudo isso de diferença. O problema é que muita gente chama o TPI de Corte de Haia. Está errado, ou Tribunal de Haia. Não é esse o nome. Não é esse o nome. Corte de Haia ou Tribunal de Haia é a Corte Internacional de Justiça. E é isso. Para fechar, um último meme, que também usa inadequadamente o nome. Não é Tribunal de Haia. Não é Tribunal de Haia. Aí seria a Corte de Haia. Perdão, o Tribunal Penal Internacional. Tá? O Tribunal ou Corte de Haia não julga pessoas. Aí nós temos uma situação de julgamento de indivíduo, né? Por crimes contra a humanidade. E é isso. Encerramos a disciplina. Encerramos o conteúdo. Semana que vem é prova. Alguma dúvida? Encerramos aqui. Tudo bem, encerramos aqui então.